Lourdinha que É, chegou por último aí. é. Pronto. Então, Zé, Bom, já que você está falante hoje, faz a prece de abertura, eu leio e você faz a prece. Mas a Lourdinha chegou por último. Da Lourdinha, o encerramento. Ah, A Deixa eu falar Lourdinha uma coisa só. oficialmente faz o encerramento sexta-feira. Deixa eu, rapidinho, vamos lá. fazer dois pedidos rapidinho. Dinésio Bustilho Cardoso está no hospital, na CTI do Hospital São José do Havaí, em Itapiruna, RJ, tá? E por agora à tarde, uma amiga minha também, Mariângela Nogueira, também está no CTI do Hospital Caxias d'Or, tá? Ambos câncer. O dela é no intestino dele, que eu me esqueci, eu acho que é do pulmão, né? Bom, é isso aí, tá? Pedindo a precezinha aí, tá? Pedir os bons espíritos por eles, tá? Já está pedido, aliás, né? Mas... já está pedido. Então vamos lá. Então, vamos lá, Elisa. Vou ler então. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângelo, lição 59. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte, posição a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muitos, exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo, sempre. Então vamos lá. Aproveitando o pedido do nosso irmão Afrânio, as vibrações das palavras da nossa irmã Elisa, fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, pedindo por todos esses irmãos que estão neste momento, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, no orbe que habitamos, em cada espaço dele, que foi cocriado pelo Mestre Jesus, possa entrar esta luz benévola, amável, adentrando nossos corações e nossas mentes, fazendo nossa mudança íntima, pessoal, moral, psíquica, para que nós possamos sempre pensar no bem, levar a nossa vida no bem e agradecer essa existência. Nunca esqueçamos, mesmo em tropeços, estamos aqui para resgate. E é isso que nos impulsiona para uma vida eterna. Pedimos, Senhor, que os amigos espirituais aqui presentes, que acompanhem esse estudo, possam nos inspirar e que nós possamos colocar em prática tudo isso que aprendemos. Agradeço-te, Mestre, por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor Roberto. Uma paz para todos nós. Deus nos abençoe. Boa noite, que assim seja. Boa noite. Senhor Roberto. Boa noite, Elisa. Nós estamos estudando hoje o livro Paulo Estevam, no livro antigo, a página 287. Tá? Estamos num parágrafo que falou: o rapaz ouviu as advertências. No livro novo.
No livro novo é 256. Tá? Quem está com o novo, 256. Quem está com o velho, 287. Todo mundo já se encontrou? Eu já mesmo encontrei aqui. Todo mundo encontrado. Todo mundo? Um está no EPI, outro na Vila da Penha, outro na rua, né? Você de Carvalho. Guaíba não, Cada um, Irapuato. Né? cada um com as suas anotações privadas. Isso, pegada privada, Ai, começou. isso vai dar confusão, hein? Isso vai dar confusão. Isso é a Lourdinha. É a Lourdinha, viu? Bom, só fazer Estava procurando meu livro que caiu aqui embaixo da rede, mas já achei. Achou? Ainda bem que não foi para privada, viu? Negócio. Olha, é privado, não é privado. Privado, é privado. Essa rede da Lourdinha tá igual a roupa dos judeus, né? Cheia de dobra, onde esconde tudo, né? Por aí. Bom, gente, só para fazer uma recapitulação, né? A gente, né? O Saulo, né? Pediu o guarita lá na Casa do Caminho, né? Ficou lá e quando ele se sentiu um pouco melhor, ele foi assistir, né? Um estudo do Evangelho, um culto, seja lá o nome que ele se dá, né? E quando ele viu, ele tomou um choque, né? Porque ele viu tudo diferente do que quando ele foi lá, de uma certa forma, né? Quase que agrediu o Estevão, né? E totalmente modificada a Casa do Caminho. Tá? Ele viu de um lado, né? Tipo a sinagoga, o pessoal lá fazendo um estudo dos pergaminhos, tipo a sinagoga, falando mais da lei de Moisés do que do Evangelho propriamente dito, enquanto o Estevão não tinha nada disso, era Evangelho. Um tem muito a ver com o outro, né? Mas ele notou esse abandono, entre aspas, né, do Evangelho naquela sala. Só que ele reparou que aquela turma que estava lá junto ao Estevão, que até defendeu o Estevão quando ele esteve lá, né, os doentes, as senhoras, as crianças, os órfãos, né, estão na sala à parte. Isso ele ficou meio, se retraiu um pouco, né? E ele, né, foi conversar sobre isso com Pedro, e Pedro vai lhe dar uns conselhos. Primeiro conselho, né, se afaste de Jerusalém. Eu tinha dado o conselho também de, por enquanto, boquinha fechada. Porque a gente, para fazer algumas coisas, né, qualquer um de nós, tem que primeiro estar ciente, né, totalmente, né, sabendo, conhecendo o assunto, né? Porque aqui está um negócio. Em muitas coisas, ou quase tudo, o achismo não funciona. O que funciona é realmente o saber. Né? Chegar a uma conclusão. E quem tem esse saber também tem que ter uma coisa que é bem complicada, a famosa humildade, né? Que às vezes está errado também, né? Interpretou mal. Né? Isso, qualquer um de nós também está propenso a isso. Né? Bom, então é isso aí. Ele viu, Pedro está lhe dando os conselhos e vai falar também a respeito desse negócio do Tiago, né? Ele vai comentar também, mas vamos lá. Né? Vamos lá sobre essa questão de ser de Jerusalém, né? Que é a primeira coisa que ele fala. Vamos lá. Vamos lá. O rapaz ouviu as advertências, ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas suaves e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante,
Revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Inteirou-se então dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho quando no cativeiro, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao Marte, evitando melindralo na sua condição de verdugo represo. Então, vamos lá. Primeira coisa, lá atrás, né, Pedro admirou-se daquela transformação espiritual. Aguarde. Aguarde. Bom, depois ele vai falar dessa questão do Estevão, né, que ele pergunta muito sobre Estevão, do Abigail, e o nome do Sérgio Paulo, vocês se lembram, né? O Estevão foi para as Galés, lá ele salvou a vida do Sérgio Paulo, né, que era um cônsul, e o Sérgio Paulo iam jogar, ele pegou mesmo do Sérgio Paulo e iam jogar no mar, mas ele ficou com pena. E, né, o Pedro deve ter contado essa história para ele, né? E ele se interessou muito, né, dessas questões sobre o Cristo, muito mesmo, porque ele vai se interessar, ele vai, né, as suas cartas são todas baseadas no Evangelho, né, todas baseadas no Evangelho. Então, ele não conhecesse a profundo o Cristo, que ele não conheceu pessoalmente, quer dizer, teve aquela passagem lá, ainda mais como é que ele faria as cartas. Agora, essa questão aqui, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance com a Abigail, não chegou até nós essa história. Quem trouxe é o Emmanuel. Por que não está no Atos dos Apóstolos? Nós vamos ver lá na frente ele pedindo a Lucas, que nós sabemos que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Não coloque particularidade minha nenhuma. Só coloque tudo que faça crescer o cristianismo. Eu não sou nada. Apesar do Atos dos Apóstolos ser praticamente também uma grande parte do Atos a história dele, né? Que nós estamos aqui estudando. O Haroldo Dutra fala, né, que esse livro é um make-off do Atos dos Apóstolos, né? Ver os detalhes, os pormenores vêm aqui, né? E está aí um detalhe que não está no Atos dos Apóstolos, o romance dele. Alguém quer comentar? Então, vamos lá. O que vale a pena observar é essa transformação, sempre daqui para frente, observar essa transformação de Paulo, né? Aí você vê que aqui ele realmente ele abre a alma, né? Totalmente, depois que ele pergunta sobre Cristo, sobre como é que se diz? Ah, meu Deus. Sobre Estevão, Abigail. Sobre Estevão, isso aí é uma demonstração de abertura da alma, né? Está liberando a verdade interior, que é a alma, né? A verdade interior. Então, isso aí é que deve ser. A gente deve, daqui para frente, só vai encontrar isso no Paulo, né? Essa abertura. Senhor Roberto. Daqui a pouco a gente vai ver essa transformação aí. Calma. Daqui a pouco a gente vai ver. Exatamente. Mas aqui eu estou dizendo que aqui começa mais ou menos. Começa. Mas a gente vai ver algumas coisas que tem muito a ver conosco também, né? Exatamente. Bom, alguém mais quer falar?
Então, vamos embora, Elisa. Deixa eu só comentar uma coisa aqui antes. Está sem som, Elisa. O telefone meu tocou, não sei se vocês viram, né? Eu desliguei a ligação. Fiquei preocupado agora, que é o marido dessa minha amiga que estava no hospital. Tá? Ela operou hoje do câncer do intestino. Ele me ligou 3 da tarde, que tinha começado a operação. Agora eu fiquei, tomara que seja para dar boas notícias. Ele ligou para dar notícia, é isso aí. Depois do estudo eu ligo para ele. Tomara que sejam ótimas as notícias, né? Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram com mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão do reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A Assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto, quando ali esteve pela primeira vez. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os em uma sala contígua, com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilha de remédio, outros levavam azeite e pão. Isso nós comentamos antes do estudo, né? Comentamos, né? Estava separado. Tipo as sinagogas, que as sinagogas a mulher não entrava no salão principal, né? Os pobres também não. Eu não sei se ainda é assim hoje, né? Mas eu acho que não mudou muito, não. Que o judaísmo ortodoxo continua o judaísmo daquela época, né? Agora, Kabbalah não, já é um papo diferente, que a Kabbalah, né, é mais espiritualizado. Eles acompanham mais, no caso, a Torá oral, né? Os ensinamentos orais, que depois, né, formam outros livros, né? Mas o farisaísmo, o ortodoxo, né, continua com suas trancinhas, né, do kippá, e vamos lá, né? Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do Evangelho livre, pois, por ele, o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Olha só, quando ele era ignorante aos meus amigos aí, ó, ignorante em relação, né, ao Estevão, ele, né, o Estevão era um doido varrido, né? Agora, nós falamos ainda há pouco sobre essa questão do saber, né? O achismo é terrível.
Agora que ele estava vendo, que ele estava começando a conhecer, né, o Jesus, o Mestre, né? Agora que ele está vendo a capacidade, a grandeza, né, de Estevão. Nós vimos desde o início do livro, né? Estevão sempre foi diferente de todo mundo. Diferente do pai, diferente de todos, né? Graças à mãe que ele fala, né? E a Abigail o acompanhava. E agora ele também quando ele foi para aquele caminho de Damasco, antes de cair lá do camelo, ele já ia pensando nisso, né? A inteligência do Estevão. Agora ele está vendo a sabedoria do Estevão, né? Por isso que ele não se acovardou o Estevão. Ele simplesmente, né, acreditava naquilo que ele conhecia, que ele aprendeu, né? Conheceu, aprendeu e praticou naquele pouco tempo. Alguém quer falar? Então, vamos embora lá. Despedir a palavra, falar como em Damasco, zurgir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo. Olha aí, não, olha aí. Olha o Saulo aí, Saulo. Vocês estão errados, não é assim não, vocês estão apagando a imagem do Cristo. Entendeu bem? Isso é para mostrar para a gente. Ainda vai ter outra passagem dessa daqui a pouco, não sei se vai dar tempo, deve dar tempo de chegar nela hoje. É difícil mudar. Emmanuel coloca isso aqui para a gente ver que o próprio Saulo, todo mundo acha que o Saulo caiu de joelhos na porta de Damasco, viu o Cristo e ali, eu sou Paulo agora, eu já estou totalmente... Gente, a gente está vendo a trajetória desse espírito, desse encarnado, espírito encarnado. Nós estamos vendo, né, 3 anos, né, de estudo diário à noite com Áquila e Prisca. Né? Vimos Gamaliel conversando com ele também, dando-lhe uma aula que valeu para a vida inteira. Aquela... E outros mais, e outros mais, o Ananias, né? A gente está vendo. E ele estudando o Evangelho, com os papiros, lá, os pergaminhos, aliás, na mão, né? Mas o homem velho ainda está muito forte. Esse homem velho é que todos nós temos que dominar, porque o homem novo vai embora. Vamos ver daqui a pouco, tem mais. Viu, seu Roberto, que eu falei para o senhor ainda há pouco? Há uma transformação, né? Ele quer, igual nós, né? Exatamente, igual nós. Nós temos a consciência de que precisamos ser dessa maneira, mas ainda não chegamos lá. Ele também. Mas pelo menos já existe nele a consciência que ele tem que mudar, não? Ele pode não ter mudado 100%, mas pelo menos 60%. Está mudando. Está mudando. Está mudando. Né? Ele vai demorar um pouquinho mais ainda, mas só mais 5 anos, viu, seu Roberto? Só mais 5 anos. Tá? Eu estou a 83 e não consegui mudar. Eu estou a 83 e não consegui mudar. Então, ele já gastou 3 anos, né, da conversão para cá. E vai gastar mais 5 para realmente começar o trabalho. Aí, a gente acha que o Atos dos Apóstolos foi de um dia para o outro. E ninguém consegue essa mudança de um dia para o outro. Se a gente for ler no livro Boa Nova, da Maria Magdala, ela mudou também. Mas será que ela não teve as suas recaídas? Aquela que vivia no luxo tremendo, né? E os melhores perfumes, escravos, dinheiro. E olha aí, melhores roupas. Né? Então, o que aconteceu na porta de Damasco não foi exatamente a conversão. A conversão vem acontecendo ao longo do tempo e ainda não está pronta. Poucos, né? Oi? O grande lance de Paulo o grande lance de Paulo é o orgulho dele, né? Vários anos com aquele orgulho que vem crescendo, passou para o lugar do mestre dele, qual é o nome dele? Como rabino. Gamaliel como rabino. Ele ficou mais orgulhoso ainda. Aí o orgulho cegou, virou
vingança, quando viu o cara ser mais inteligente do que ele, Estevão, né? Jesus, e o que aconteceu, né? Ele nem viu que Estevão estava falando do Antigo Testamento, falando no Antigo Testamento, chegando a Jesus e falando de Jesus. Quer dizer, ele veio com raciocínio, desde lá de trás até chegar a Jesus. Nem ele percebeu isso por causa da vingança, né? Ele estava com um ódio tão grande de Estevão que não conseguiu nem ver. Gamaliel já viu. Gamaliel, opa, peraí, aqui tem alguma coisa, deixa eu parar e pensar. E ele não conseguiu, né? Então, o que a gente deixa até pra gente, né? Quando a gente está com ódio, é não sair fora, não pensar, parar, porque senão a gente vai fazer muita porcaria, né? Então a gente vai ter ódio, vai ter. Não tem jeito, né? A gente vai ter ainda essas coisas aí para depurar. E ele está depurando. Só que vai demorar mais um pouquinho, pô, até tirar esse orgulho todo que ele tem, meu filho. São muitos anos, né? E nós podemos levar em consideração o nosso caso de espíritas. Quando normalmente nós não citamos, porque os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, nossos irmãos humanistas, mas sempre comentamos alguns irmãos nossos pensam dessa maneira, alguns irmãos nossos pensam daquela maneira, como se nós fôssemos perfeitos. Já passamos a perfeição. É isso que você falou. A gente ainda estamos arraigados àquela condição de que eu era assim, mudei, estou assim. Nós não mudamos ainda. Uhum. Nós estamos ainda numa fase de mudança. É o caso de Paulo. Mas já existe dentro dele um pensamento, uma semente, assim como existe em nós um pensamento e uma semente. Nós só precisamos deixar de citar como exemplos irmãos nossos de outras religiões. Exatamente. Isso aí a gente precisa deixar, de se afastar de nós, da nossa mente, do nosso pensamento. Não precisa mencionar, porque irmãos nossos de outras religiões, de outros pensamentos. Vamos seguir o nosso caminho. Nós somos assim, vamos continuar assim e deixa para trás aquele que não pensa assim, conforme eu pensei. Mas não nós. Às vezes nós fazemos questão de frisar. Irmãos nossos de outras religiões, de outros pensamentos, fazem assim, pensam assim. É o caso de Paulo. Nós também não abandonamos isso. Nós ainda estamos arraigados dentro de nós daquilo que a gente não faz mais, porque nós estamos hoje fazendo outras coisas, mas ainda comentamos, ainda nos lembramos disso. É o caso dele, né? Ele ainda se recorda daquele estado dele, que ele era em Jerusalém, né? Fazer que nem Estevão fez com ele, né? Quando quis contenda, Estevão saiu fora. Exatamente. E ele, mas por quê? Covarde? Não. Jesus pediu que nós não entrássemos em contenda. E saiu. Nós temos que agir assim. Na realidade, a gente não faz isso, não. A gente sai na mão, né? Sai no tapa mesmo. Sai no tapa e vai embora. Então, a gente tem muitas lições aí, mas aquele povo que a gente traz com a gente, né? Esse povo, caramba, nossa senhora, só dá exemplo ruim aí. Nós temos que levar em consideração que ele plantou dentro dele já essa semente. Ele vai regando aos poucos. Mas não é isso que o Espiritismo fala? Não é isso que o Espiritismo fala? Né? A natureza não dá saltos. Não, e a gente tem que fazer o esforço para mudar, né? O Espiritismo não quer que a gente mude, quer que a gente esteja fazendo o esforço para mudar. Exatamente. Ele vai... Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só falar uma coisinha. Se a gente for ler o prefácio, breve notícia, nós vamos ver muita coisa a respeito do que o Emmanuel fala. Primeiro, o Emmanuel fala num determinado parágrafo assim: muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, olha só, alguns atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu.
Outros se apresentaram como um fanático de coração ressequido. Outros apresentou ele como um santo por predestinação. Então, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica de graça. Tá? Então, a gente vai vendo, né? Mais na frente o Emmanuel fala assim mesmo, né? Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz, diariamente. Mais à frente, né? O Emmanuel coloca uma coisa para nós: demonstrá-lo para o exame de quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo, o objetivo do livro. Né? Outra finalidade, que ele não poderia chegar a lugar nenhum sem ajuda. Aí vai botar bem forte isso aqui. Sem Estevão não teríamos Paulo. Ah, com certeza. Sem Estevão não teríamos Paulo. Tá? O grande marco do cristianismo nascente alcançou influência muito grande sobre Paulo. Nós estamos vendo que toda hora Paulo descobre Estevão. Descobre mais um pouco de Estevão. E vai falar mais aqui, né? A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Ou seja, se o Paulo também não tivesse aquele grupo que o acompanhou, teria muita dificuldade. Né? O próprio Jesus, né, trouxe, né, 12 discípulos para ajudá-lo, né? Mas, né, não é Jesus, né? Paulo precisou de um grupo muito grande mesmo. Bom, e é isso aí. Vê aqui as recaídas de Saulo. Se nós pensarmos nessa cooperação, isso é interessante. Né? Até Jesus precisou, em 2 momentos. Né? Foi quando construiu o planeta e, no outro momento, quando ele reencarnou. Ele precisou se reunir, né? Com aqueles que o rodeavam, né? Os outros cristos e anjos, arcanjos e tudo mais que acompanhavam ele. Né? Então, não fez nada sozinho. E mais os 12 discípulos que ele trouxe. E mais Paulo que veio, mais Estevão, mais... Olha só quanta gente, né? Simeão, a própria Maria, José. É um grupo muito grande, né? A gente vê que realmente... E vai por aí. Então, a gente tem que cooperar um com o outro, realmente. E isso está se perdendo nos centros. Até o próprio o Divaldo e outros falam sobre isso. Estamos passando por uma fase complicada, né? Muito complicada. Vamos lá, Elisa? Vamos lá. Quis pedir a palavra. Não, já li isso, né? Não. É aí mesmo, quis dizer a palavra. É aí que você... Pedir a palavra, falar como ainda mais. Zurzir os erros de interpretação. Sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo. Mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo, por enquanto, reverberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Se tentasse falar, podia ouvir talvez reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Casa do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de terçar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Isso era ele. Ele era isso. Né? Além da conversão, ele tinha que corrigir isso nele. Somos nós. É porque está havendo problema nos centros espíritas. A Roberta acabou de falar. Porque nós ainda estamos muito Saulos. Né? Uhum. É isso aí.
É dentro de nós ainda isso. É orgulho. Tal do orgulho ferido, né, o famoso melindre, né, que é o filho Vaidade. do orgulho. Né? É isso aí. Então, ele está se segurando. Ele está se segurando. Mas ele vai dar certo, né? Ele vai. A Mano fala também no prefácio, ele realmente seguiu o conselho de Jesus. Renuncia-te. Renuncia a ti mesmo, né? Ele renunciou. Foi viver para Jesus. Né? Uma renúncia também muito forte que ele fez. Né? Um homem novo, não quis mais ter família, trabalhar para Jesus, para o Mestre. Mas era a missão dele, né? Com certeza. Quando a gente estava falando dessa que o pessoal julga, né, que a transformação do Paulo foi realmente, né, na porta de Damasco, e o pessoal não considera essa mudança ao passar do tempo, quer dizer, o pessoal não consegue enxergar que o Saulo ainda tinha seus rompantes orgulhosos e vaidosos, né? Eu estava pensando exatamente no Espiritismo e em nós, em toda a trajetória, né, de convívio no grupo espírita, e de como as pessoas agiam, e eu mesma, né, não estou me eximindo de mim também. Você, que surpresa! Claro, quem disse que eu não sou orgulhosa e vaidosa? Porém, mas a gente começa a... Peraí, eu também sou assim. E você para e pensa assim, cara, a gente ficava muito preocupado de dizer, eu tenho 18 anos de espiritismo, eu tenho 20 anos de espiritismo, eu tenho 40 anos de espiritismo. Mas o que o espiritismo fez em você e o que você fez no espiritismo? Essa era a pergunta que a gente tinha que fazer. O fato de a gente ler 550 mil livros não quer dizer que a gente seja 550 mil espírita, entendeu? Não quer dizer que essas palavras todas tenham transformado a gente, que a porta de Damasco tenha se aberto para nós quando a gente entrou na casa espírita. Mas não quer dizer que nós sofremos uma transformação. Uma coisa eu tenho certeza. O Espiritismo me deu muito mais, muito mais do que eu pude dar para ele. Ou que eu tenha dado para ele, ou que eu dou para ele. Sim. Muito mas mais. É uma troca. Claro que a gente, por exemplo, essa troca eu tô ganhando. Quando a gente assume uma postura assim, por exemplo, eu agora não tenho condições de frequentar, tá? Estou dependente, não posso frequentar. Assumir uma postura de ficar em casa, estudar, ajudar aqui, ajudar ali, quando eu posso, entendeu? São posturas diferentes. Mas eu acho que eu estou dando ainda ao Espiritismo alguma coisinha bem minúscula. Não, a gente sempre dá, mas... É uma contribuição bem minúscula, porque ele está me dando uma contribuição muito grande. Mas eu estou abrindo meu coração para a entrada dele. É isso que eu estou falando. Porque, às vezes, lá dentro, quando a gente está envolvida ali naquele convívio, né, do grupo espírita, a gente fica muito preocupado em quem é o mais livre, e quem é mais palestrante, em quem fala melhor, entendeu? E a transformação? Será que esse que fala melhor, que deu 550 livros, que fala muito bem, já deixou o velho para trás? Ou será que ele ainda continua orgulhoso, vaidoso, como todo mundo fica, né? É uma coisa que eu tenho pensado bastante também sobre isso. É isso que eu fico me perguntando. São divagações da cabeça muito. De uma maluquinha, entendeu? Não, eu também tenho pensado muito sobre isso. Tá? Eu raspei a cabeça, joguei o velho todo para fora, entendeu? Ficou só o novo. Tá tudo pendurado aí? Não, o novo ainda vai sair, cara. Tu jogou o velho todo, o novo ainda vai sair. Fora, viu? O novo tá saindo aí. Vamos Fez lá. Alguém quer falar, seu Roberto? Ele tá tentando fazer que nem aqueles extraterrestres de filme que abre a boca e sai aquele monte de bicho dentro da boca. Caramba, agora viu uma situação negra aí. Ai, gente. Vamos lá. Após a reunião, procurou a oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas.
A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio, nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande asceticismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança de suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado, leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tínhamos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira? Não, seria justo lutar de sua divina... Não, me perdi aqui. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Olha só aí. Tá uma barulheira aqui, que tem política na porta, né? Acho que eles são donos da rua, né? Mas vamos lá. Isso é invasão de privacidade, né? Que eles me perdoem, não, né? E o horário? Pois é, a hora né? Não pode, mas bom. Veja bem, quando fala aqui, olha só que nós falamos ainda há pouco sobre o negócio de todos, né? Ainda há pouco aquelas palavras que eu vi lá no... Eu tô até... Pois ele fala aqui, será que fosse brigar pelo Evangelho, não ia destruir a obra coletiva? Não era hora para isso, tá? Aquilo estava começando. Então, deixasse o judaísmo ali no lado, mas eles, por fora, né, foi o que eles fizeram, continuaram atendendo aos necessitados, dando uma palavra de conforto, né, dando provisões, né, necessidades materiais, etc. Mas, se eles fossem começar a discutir, ia acabar com a casa do caminho. Os judeus eram mais fortes, os doutores da lei, os fariseus, etc. Não. Vamos ver. Né? Aquele negócio, né? O próprio Jesus fala em um determinado momento. Quando Pedro chega para ele, Senhor, tem um pessoal aí cobrando imposto. Aí Jesus fala, aponta para um peixe, pega aquele peixe ali e tire da barriga dele que tem lá uma moeda. Pague a moeda a eles. Aí Pedro, mas pagar imposto, Senhor? Aí Jesus fala, importa não constrangê-los. Isso é muito importante. Né? É o caso também, desculpa, nós como espíritas, tem hora que na rua também, né, dá vontade de pregar o evangelho e a gente tem que ficar calado, porque não importa não constrangê-los. Não constrangê-los. Né? É demais mesmo. Bom, pode continuar. Se alguém quiser falar, eu vou tirar meu som, vai. Não, eu só ia falar assim, e de qualquer maneira, eram muitos os judeus. E também existiam os seguidores do Nazareno, só que com a perseguição eles ficaram mais tímidos. E eles, entendeu? Como era na época do Império Romano, lá no começo, quando eles crucificaram Jesus, né? E aí o Império Romano estava dando em cima dos seguidores do Nazareno, e estava fazendo isso porque o Sinédrio estava em cima deles para organizar a situação. Então, como é que eles faziam? Eles se escondiam, se encontravam em cavernas, na casa de um, na casa de outro, mas sempre escondidos, porque a perseguição não parava.
E com isso eles começaram a ficar tímidos de novo. Tiveram que se esconder de novo, né? E aí o farisaísmo aumentou de novo. Não que eles deixassem de existir, né? Fala, Zé. Esse problema é o mesmo problema que existe hoje. Se existe uma religião, né, onde você consegue tirar proveito monetário dela, você deixa ela livre. Se não, você persegue ela. Se alguém que te paga disser assim, persegue. Era o que acontecia e aconteceu muitas vezes com o espiritismo aqui, pô. Não aconteceu? Perseguição? Sim. Exatamente por causa disso. Catolicismo. É o que aconteceu e acontece hoje. Quer dizer, hoje em dia até que não, né? Não tanto, mas algum tempo atrás aconteceu. Sim. Fala aí, Efraim. É isso aí. Não, tô falando em dinheiro, eu fiquei logo alegre aqui. Não, mas vamos lá. Você devia estar se elegendo a vereador. Não, eu tô junto aí. Daqui a pouco ele vai descer, Ah, boa. Desce pro asfalto. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo da vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos, assim, que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque, na marcha, temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Bom, veja bem, isso tudo aí está sendo... Olha só, Estevão despertou bem, né, digamos, os argumentos da doutrina cristã na mente de Saulo. Isso aqui vai ativar uma coisa, que é a missão dele. Isso aqui que vai acordar ele para a missão. Ele vai notar que se o cristianismo ficasse preso em Jerusalém, era uma seita que iria com certeza quebrar, falir. Não ia, hein? Ou ia morrer ou ia ficar mais tímida ainda. Ou então, várias seitas que surgiram durante o judaísmo sumiram. Várias seitas, doutrinas que tiveram durante a predominância da Igreja Católica, né? A gente vai falar dos cátaros, dos druidas, dos celtas, lá dos normandos, cadê eles? Né? Então a gente vai ver que vários grupos, né? Sempre tem um grupo muito forte, né? Os pequenos não resistem. Se não tiver isso aí, o Saulo vai notar o seguinte, que tinha que sair. Foi assim, isso aqui foi a missão dele, logicamente, inspiração, e ele vai entender o quê? Temos que tirar de Jerusalém o cristianismo. Temos que espalhar pelo mundo, que Jesus também fala em seus ensinamentos, né? Porque os gentios, né? Nós vamos ver que ele tratou bem os samaritanos, aquela mulher cananeia, o centurião. Jesus tratou bem a todos, mostrou para todos que, para os seus discípulos, que todos eram filhos de Deus, todos deveriam ter, né, essa noção aí. Quando ele fala, procurar primeiro os filhos da casa de Israel, ele fala isso porque eles já tinham a base do Antigo Testamento. Mas agora, Saulo vai entender que é a hora dele... Agora não. Daqui a alguns anos ainda, ele vai entender que é a hora, aí começam as viagens de Paulo, né? Mas é isso aí que foi acordando ele. Aos poucos ele foi despertando para isso.
Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá. Falta 4 minutos. Enquanto Saulo, eu achei essa frase que vem agora muito boa. Enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava: isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia, por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Disse tudo, né? Disse tudo nessa frase. A obra do Cristo. É por isso que, né, o Kardec coloca na introdução ao Livro dos Espíritos, né? Esse negócio de proselitismo não é com a gente. Cada um na sua hora certa. Né? A obra é do Cristo, não é nossa. Não adianta a gente querer gritar no ouvido dos outros com a Bíblia debaixo do braço, né? Conversa, aceita Jesus, se entrega para Jesus, não adianta. Todos nós estamos aqui porque nós já aceitamos Jesus, já nos entregamos a Jesus de livre, né, vontade. Nós estamos aqui sem ser obrigados. Sexta-feira, podíamos estar no comício eleitoral por aí, né? Ou no barzinho tomando cervejinha. Não, é? Não, nós estamos aqui tentando, né, aprender algo, né? Então é isso aí. Pedro, de novo, dando uma aula para Saulo, hein? Aquele velhinho lá, pescador, que o Saulo lá no início, como ele via Pedro, né? Olha aí, quem é Pedro? Até o próprio Pedro está desabrochando, né? Vai ter o sonho de Pedro lá na frente, que foi maravilhoso, mas vamos lá. Bom, falta 2 minutos, deixa eu ver aqui o que tem. Vamos ler mais parágrafo aí. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu foro íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia da sua profunda iluminação. Espiritual. Desculpa. Ai, a mulher que estava gritando aqui, você que está tossindo aí. Ô, gente, falta 1 minuto. Dá água para ela. Eu tanto bebi o remédio, bebi água. Nós não chegamos onde eu queria de novo, mas fica para a semana que vem, que era daqui 3 parágrafos. Mas como já deu a hora, a gente deixa para a semana que vem que o assunto vai rolar, né? Então, foi boa. Essa frase do parágrafo anterior, e julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Revelar quem somos de acordo com aquilo que nós vamos revelar, com ou sem fanatismo, né? Com ou sem fanatismo. Você pode revelar o espiritismo sem fanatismo, sem a prepotência de que o espiritismo é o melhor. Ou pode revelar o espiritismo com a consciência que o espiritismo não é o melhor. É um caminho, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho está dentro da consciência e do livre-arbítrio de cada um. Então, eu achei interessante isso aqui. Para mim, deixou em suspenso. E julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Nós vamos demonstrar quem somos no momento em que revelamos. Né? No momento em que nós passamos a alguém que tem vontade de conhecer o Espiritismo, passamos realmente que o Espiritismo orienta, mostra. Ou então, o Espiritismo é assim, hein, rapaz? Tu tem que seguir, tu tem que estudar, tu tem que ir ao centro. Depende de como nós vamos revelar o Espiritismo. É assim que eu pensei, eu interpretei esse final de frase dessa maneira. É que nem o cristianismo primitivo, né? O espiritismo tem aquilo, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Né? Você vê muita gente aí falando um pouco sobre espírito hoje, até mesmo no catolicismo, até mesmo no protestantismo, e vai por aí. Né? Tem um livro que eu comecei a ler, como é que é o nome? Espiritismo dos Judeus, alguma coisa desse tipo.
Isso Mas vai nós mais ou menos vamos. acabar lá. É o espiritismo do judaísmo, não é isso? É do judaísmo, acho que é isso. Ainda não comecei a ler, só dei, eu leio, comprei e fiquei com ele, mas ainda não comecei. A Fran, você já desligou a gravação?